Graça e paz, amados. Amém, glória a Deus. Que ressuscitou e reinando está. E é motivo de alegria por estarmos aqui, iniciando essa semana, já na presença do Senhor. Isso é fundamental na vida do cristão. Isso é motivo de muita honra para nós, porque muitos têm o desejo, têm a vontade de estar aqui, de poder estar louvando ao Senhor, mas muitas vezes não podem, não conseguem vir, são impedidos por qualquer outro tipo de coisa. Mas nós somos privilegiados, amados. Somos privilegiados de estarmos na presença de Deus. Amém? Eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra no livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o 12. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhes disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Bom, o livro de Jonas, ele é um livro curto, são 4 capítulos, e nós conhecemos bem essa história, né? Essa passagem que nós lemos. Jonas, ele foi um profeta de Deus, ele que foi colocado para declarar a mensagem do Deus vivo, para falar da palavra de Deus, e ele se dispôs a fazer isso, a estar na presença do Senhor, a mover o seu coração. Mas Jonas, ele tinha alguns problemas. É necessário a gente entender um pouco do pano de fundo da história. Jonas aqui, ele foi convocado pelo Deus vivo, o Deus de Israel, para ir a uma cidade, essa cidade chamada Nínive. Os ninivitas eram um povo cruel. Era um povo em que os judeus, eles odiavam, eles não gostavam. Era considerado um povo hostil, um povo perverso. Só para que os irmãos tenham ideia, a cultura dos ninivitas, as poesias, os escritos deles eram dedicados muitas vezes a mensagens de tortura.
Esses homens perversos, esse povo perverso, quando capturavam um inimigo, eles tinham prazer em torturar. Haviam escritos, foi encontrado escritos, nos castelos e nas construções dos ninivitas, que descreviam situações em que eram colocados pessoas para sofrer, para padecer. Esse povo ninivita, ele era considerado o inimigo dos judeus, o inimigo do povo hebreu. Hoje a nação de Israel, como nós conhecemos hoje, tem um inimigo da parte muçulmana. Eles se odeiam, se brigam é bom, né? Eles se odeiam, eles têm essa briga, esse desentendimento por causa da religião. Então imaginemos no nosso dia de hoje como se fossem os ninivitas, esse inimigo do povo hebreu. Então Jonas, ele foi convocado para ir até essa cidade, ir até esse povo e declarar que aquela cidade seria destruída. Eles padeceriam pelo Deus vivo, seria destruído porque era um povo perverso, era um povo que não agradava a Deus. Mas por que Jonas foge? Se era um povo que era inimigo dos judeus, era inimigo desse povo hebreu, por que Jonas, ele, em vez de ir anunciar, olha, Deus vai destruir vocês, e Deus vai destruir vocês, eu acho é pouco, eu acho é bom. Por que Jonas não fez isso? Em vez disso, ele fugiu. O caminho que Jonas deveria percorrer seria mais ou menos uns 300 quilômetros, mas ele preferiu ir ao lado oposto, a 3.000 quilômetros de distância, para Tarsis. Jonas, ele procurou fugir da presença de Deus. Ele não queria levar essa mensagem ao povo de Nínive, porque ele conhecia o seu Deus. Ele sabe que o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que é verdade, o Deus, como ele disse, que criou o mar e a terra seca. Além de um Deus poderoso, um Deus justo, ele também é um Deus piedoso. Ele também é um Deus misericordioso. Então, nessa noite, amados, eu quero falar um pouco dessa misericórdia de Deus. Porque nós lemos essa mensagem, esse texto, e nós imaginamos Jonas ali fugindo. Mas o motivo de Jonas fugir é porque ele sabia que Deus seria compassivo com aquele povo. Se nós avançarmos mais um pouco na leitura, nós vamos ver que no capítulo 4, Jonas, ele fica irado com Deus. Jonas, ele tem raiva de Deus. Ele questiona Deus, porque ele queria que aquele povo de fato fosse destruído, que eles padecessem pela mão de Deus. E ele sabia que a sua mensagem seria entregue, mas também Deus poderia ter misericórdia desse povo. Então ele fugiu. E o texto que nós lemos, a parte que nós lemos, relata como aconteceu o plano do Deus vivo para que Jonas pudesse retornar, pudesse fazer a sua vontade. Porque o que acontece é que muitas vezes, amados, nós mesmos recebemos algo do Senhor, recebemos ordens do Senhor, o Espírito Santo fala conosco, e muitas vezes nós preferimos fugir, nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós procuramos não dar ouvidos, nós procuramos estar em ambientes em que a mensagem, a voz do Senhor não é suficiente para chegar aos nossos ouvidos, para chegar em nosso coração, para mudar e moldar a nossa atitude. Então Jonas procurou fugir. E Jonas procura fugir de um Deus onipresente. E Deus, em sua misericórdia, não com o seu profeta, mas ele usou de misericórdia para com aqueles marinheiros, aqueles companheiros que estavam ali. Eles temeram pela sua morte e quiseram saber de Jonas o que ele tinha feito. E o que Jonas faz? Ele declara que, olha, eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus que criou o mar e a terra seca.
Mas poxa vida, se Deus, o Deus dele criou o mar e a terra seca, por que ele está fugindo de Deus? Se foi ele que criou o mar, então é lógico que aquela tempestade seria provocada pelo Deus. Então Jonas procura fugir ainda mais. Ele não quer de forma alguma entregar a mensagem. Mas por que Jonas não quer entregar essa mensagem? Porque enquanto Deus, a misericórdia de Deus, ela é constante, ela é imparável, ela é imutável. A misericórdia do homem, ela é improvável, digamos assim. A misericórdia que nós conhecemos, que nós queremos, ela só tem interesse para nós mesmos enquanto traz benefício. Há um certo momento em que Jonas, ele está descansando fora da cidade de Nínive. Nesse momento, ele já entregou a mensagem, já falou para aquele povo perverso que Deus destruiria, e eles precisavam se arrepender. Então Jonas, ele se distancia da cidade, ele se coloca em um lugar e espera para ver o que vai acontecer. Num dado momento, Deus, ele faz crescer uma árvore, e essa árvore provoca, traz sombra e refresco para Jonas. E aí nesse lugar, Jonas vê a misericórdia de Deus. Estava sendo beneficiado, estava bom, uma sombra nesse lugar quente. Mas no dia seguinte, aquela árvore ela é destruída por um verme, por uma lagarta. E não somente isso, mas sopra-se um vento vindo do deserto, que escalda e queima o profeta. Isso se torna tão insuportável que Jonas, ele clama pela morte. Então Deus só era bom, só era misericórdia enquanto estava beneficiando aquele profeta, enquanto trouxe aquela árvore, aquela sombra. Mas no momento em que Deus aperta um pouco, Deus, ele exercendo a sua misericórdia, mas mesmo assim o profeta, ele não vendo isso, ele começa a odiar aquilo. E o que ele pede para o Senhor é que lhe traga morte. Estão entendendo, amados, que qual o nosso conceito de misericórdia? A misericórdia de Deus, ela só é abundante em nossas vidas, só é válida em nossas vidas enquanto tudo está bem. Enquanto a nossa conta bancária está repleta de dinheiro, em que não há falta, enquanto a nossa despensa está cheia, enquanto o nosso casamento vai bem, enquanto tudo na minha vida vai bem. Mas enquanto as coisas apertam, nós tendemos a esquecer essa misericórdia do Senhor. Para o nosso entendimento, isso não é misericórdia. Mas para quem não era misericórdia? Porque naquela situação, Deus poupou aquele povo. Ele era um povo perverso. Era um povo que desagradava pelas suas atitudes. Mas a atitude de Deus em relação àquele povo, a mensagem que foi entregue àquele povo, provocou neles um arrependimento. E a Bíblia fala, nesse texto fala, que não somente as pessoas se arrependeram, mas também os animais. O rei daquele povo disse para todas as pessoas, todos os animais, que deveriam jejuar durante um tempo, que deveriam buscar ao Senhor, Deus vivo, para que Ele mudasse de ideia. Nós sabemos que Deus, Ele trabalha de muitas formas, e nós não entendemos o trabalhar de Deus, porque nós somos limitados. A nossa mente é limitada perante a mente do Senhor, perante o que o Senhor sabe, o que Deus sabe da nossa vida. Afinal, Ele é onipresente, Ele existe no passado, no presente, no futuro. Então Ele sabe a situação de tudo. Então, quando nós falamos de misericórdia, amados, nós entendemos a diferença da misericórdia de Deus, que muitas vezes não faz sentido nenhum para nós. E nós entendemos o nosso conceito de misericórdia, que não faz talvez sentido nenhum para Deus.
A misericórdia de Deus é capaz de perdoar. A misericórdia de Deus é capaz de salvar. A misericórdia do homem, ela se esgota muito fácil. Ela se acaba muito fácil. Mas Deus trabalha não segundo a vontade do homem, mas segundo a sua vontade, a sua verdade, aquilo que é melhor. Porque o nosso conceito de misericórdia, amados, como eu tenho dito, ele é muito falho. Ele se esgota muito fácil. Basta que nós vejamos algumas coisas que nos rodeiam, por exemplo. Há alguns dias eu recebi um vídeo da minha irmã, de um pastor que estava pregando, estava orando. E ele orava e de uma hora para outra, ele começou a proferir palavras de maldição. Ele virou as costas para o povo: olha, eu amaldiçoo essa cidade do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo essa dirigência. Eu não sei o contexto que isso estava acontecendo, mas eu entendo que isso não é benéfico, não é benefício nenhum em oração. Por que nós amaldiçoamos? Por que nós não gostamos de certas coisas? Algumas coisas que nos aborrecem. E o que tem acontecido muito em nosso país está na política. Nós vemos e nos decepcionamos constantemente com o que vem acontecendo. Isso não, é claro, acontece para todos. Mas para uma parcela, para uma parte, isso causa muita raiva, muito ódio, que nos tiram a paz. Noutra situação, em um tom de brincadeira, de pegadinha, uma filha, ela coloca coloca uma reportagem, aquele chamado, né? Você escuta isso na televisão, ou seja, espera uma mensagem, uma notícia ruim, não é verdade? Então, quando isso acontece, nesse vídeo que eu estava vendo, eles noticiam a morte do presidente atual. E o pai que estava com essa garota, com essa menina que estava pregando essa peça, o pai, ele se levanta e começa a comemorar. Começa a comemorar como se tivesse sido uma vitória. Onde existe misericórdia, amados, se nós desejamos o mal para alguém, se nós queremos o mal para outra pessoa, semelhante nosso, que tipo de misericórdia é essa? Acontece muitas vezes, nós vemos a notícia de que um ladrão, ele foi praticar um assalto, foi praticar um roubo e acabou morrendo. E alguns dizem: olha, bem feito, mereceu, gente ruim. O veneno até escorre às vezes, né? Muitas vezes cristão. É bem diferente da misericórdia de Deus. Veja, note a semelhança que nós vemos de Jonas. Jonas, ele não queria salvação para aquele povo. Ele queria mais que os ninivitas, eles perecessem de fato. Ele conhecia o Deus dele, sabia que é um Deus misericordioso. Então o que ele pensou: olha, se eu for lá, Deus vai ter misericórdia. Eu não quero isso, eu quero que esse povo seja destruído. Mas Deus moveu fisicamente aquele homem. Quando ele foi jogado no mar, e ele pediu por isso, ele pediu para ser jogado, para que morresse. Veja o tamanho do ódio, imagine o tamanho do ódio de uma pessoa que procura a morte, em vez de fazer a vontade do Senhor para salvar um povo. Então, um peixe ali devora Jonas. E nesse período em que Jonas esteve no estômago desse peixe, ele orou a Deus. Só que a oração de Jonas não foi para pedir perdão. Ele estava agradecendo por Deus permitir que ele morresse, para que não pudesse chegar na cidade. Ele não se arrependeu. Então Jonas, amados, ele infelizmente não é uma pessoa de muita confiança, né?
Mas Deus, ele move aquele profeta. Ele tira do ponto em que estava e é jogado próximo a essa cidade. Então não teve jeito. Ele teve que chegar nessa cidade. Ele teve que entregar a mensagem. E a mensagem foi eficaz. A mensagem moveu o coração daquele povo. Um povo perverso. Um povo que amava destruir. Um povo assassino. Mas que quebrantou o seu coração para que a mensagem de Deus pudesse entrar. Pudesse mudar as suas vidas. E houve mudança. Mas Deus, ele trabalha de muitas formas. Ele trabalha em nossa vida não para que nós nos sintamos beneficiados, mas segundo o propósito e a vontade dele. Porque a mensagem do Evangelho, amados, ela é uma mensagem boa, é uma mensagem linda, maravilhosa, mas é uma mensagem que mostra quem realmente nós somos. A mensagem do Evangelho, ela vem trazendo alguns princípios de que devemos crer no Senhor Jesus, acreditar, ter fé no Senhor Jesus. Ela prega em nós e nos leva a um arrependimento, a uma mudança de hábitos. Mas a mensagem do Evangelho, ela também toca talvez no lado mais difícil do ser humano, que é o lado de perdoar, de liberar perdão. Porque a mensagem, ela nos diz para que nós amemos uns aos outros. Mas é fácil amar alguém que está próximo. É fácil amar um familiar nosso. É fácil nós amarmos e movermos nosso coração por algum amigo que não fez nenhum mal. Mas é difícil nós amarmos uma pessoa que é ruim, não é verdade? Eu olho para mim e eu vejo, nesses vídeos que eu estou dizendo, que eu mesmo assisto, eu vejo alguém que fez um mal, alguém padecendo. Lógico, eu não externo isso, amados. Mas o meu lado humano, o homem carnal, interior, ele se sente aliviado. Muitos pensam, menos uma pessoa ruim no mundo. Mas é menos uma alma que poderia ter conhecido o Senhor, que poderia se arrepender, que poderia mudar de vida, ser salvo. Então, logo quando vem esse sentimento, nós devemos lembrar do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava ensinando a oração, o Pai Nosso, uma oração simples que nós conhecemos, decoramos, ele fala: Senhor Deus, perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Liberar o perdão. Se Deus, ele libera o perdão para nós, por que eu não devo perdoar? Por que eu não devo usar de misericórdia? Por que eu não devo mudar esse meu lado humano? E a mensagem do perdão, amados, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que ela nos leva a ver como Deus, ele age nesse perdão. Eu estava vendo um trecho de um podcast, e ali tinha um entrevistado que ele estava relatando um caso de um julgamento de um assassino em série, de um serial killer. Esse caso, ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, e ele tem uma peculiaridade. Era o julgamento do assassino de Green River, Gary alguma coisa, me fugiu da memória agora. Mas o que aconteceu nesse julgamento? Algumas pessoas ali, familiares, também vítimas, ou próximas das vítimas, elas tinham oportunidade de olhar para esse assassino e dizer algumas palavras. Esse homem, só para que os irmãos saibam, ele foi condenado
ele foi condenado por 48 homicídios que foram descobertos. Mas ele relata e ele confessa que foram mais de 70 pessoas que ele matou. E um psicopata, ele não tem ele não demonstra, não consegue demonstrar nenhum tipo de reação, de emoção. Ele é incapaz de sentir empatia por alguém. Então, nesse julgamento, algumas pessoas direcionaram algumas palavras para esse homem. E ali foram pessoas que disseram coisas do tipo: olha, eu quero que você morra. Eu quero que você fique preso pelo resto da vida, que você morra. Se eu pudesse, eu partia você ao meio. Outra pessoa chegou e falou: eu espero que você vá para o inferno e fique lá. Mas dentre todas essas pessoas, chegou até ele um senhor de barba grande, e ele olhou para esse homem, para esse assassino, ele que era pai de uma das vítimas, das mulheres que esse homem matou, e ele olhou para ele e ele falou: olha, hoje você recebeu muitas palavras duras aqui, você viu o ódio que essas pessoas sentem por você, e você também está me fazendo passar por um momento muito difícil. E eu estou tendo que praticar hoje o que o meu Senhor Jesus Cristo, Ele declarou: eu sou cristão. E Ele falou que eu tenho que exercer hoje, eu tenho que praticar hoje o que o Senhor Jesus, meu Senhor Jesus, me pediu para fazer, que é mais difícil do que qualquer outra coisa. O Senhor, Ele me ensinou a perdoar. E hoje você está perdoado. Ele direcionou essas palavras para uma pessoa que o fez sofrer, porque ele entendeu que a mensagem do Evangelho ela é uma mensagem de mudança de vida. E aquele homem, aquele assassino, que em todo momento em que aquelas pessoas disseram palavras ruins para ele, aquele homem, ele manteve um tom de deboche. Mas quando esse senhor, ele perdoou, ele disse exatamente essas palavras: olha, você está perdoado. Aquele assassino, ele começou a chorar. Porque a mensagem do perdão, o perdão, amados, ele tem um poder muito grande, a ponto de contradizer qualquer estudo de algum especialista na área. Aquele homem que seria capaz de sentir emoção alguma, ele se arrependeu, ele sentiu que o perdão que ele recebeu era imerecido, que o mal que ele tinha feito era irreparável. Essa mensagem de perdão, esse perdão, você e eu, nós recebemos. Nós recebemos esse perdão de alguém que não precisava se rebaixar, que não precisava se mover, porque nós nos tornamos inimigos de Deus. E esse perdão, ele nos alcançou, amados. Esse perdão alcançou a minha vida, alcançou a tua vida. E se isso não é suficiente para nós tomarmos uma atitude contra a nossa carne, contra a nossa vontade, não sei qual valor isso teria. Porque o perdão, amados, ele é impagável. Esse perdão que nós recebemos, de maneira nenhuma nós conseguiríamos obter. Mas foi a misericórdia de Deus. Essa misericórdia, amados, que nós não entendemos, nós não compreendemos, nós só podemos experimentar. Ela é tão eficaz
que muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. É tão poderoso, é tão magnífico, que se nós não agirmos de forma a valorizar isso, nós estamos pecando contra Deus. Devemos valorizar cada momento que temos a oportunidade de estar na presença do Senhor, de louvar o seu santo nome, de agradecer pela essa graça maravilhosa. E muitas vezes nós preferimos estar longe da presença. Nós preferimos estar em casa, em qualquer outro lugar. Saiba que Ele te perdoou. Essa misericórdia de Deus, ela nos alcançou. E ela é eficaz em nosso meio. Ela é tão magnífica que veja um exemplo do próprio Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava na cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele orou a Deus e pediu: olha, Pai, perdoa-os. Perdoa essas pessoas que estão cometendo esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Quando Deus fala a Jonas, Ele também fala algo semelhante a isso. Por que eu não vou ter misericórdia desse povo, que eles não sabem distinguir, diferenciar o que é certo e errado? Cristo, Ele teve misericórdia de nós, que estávamos crucificando. E muitos podem pensar, mas afinal de contas Ele é Deus, Ele é Senhor. Então vamos pegar um outro exemplo. Veja só Estevão. Estevão, ele estava a ponto de ser apedrejado, de padecer, de morrer. Mas lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 60, Estevão, ele orando a Deus, ele declara: olha, Senhor, não impute sobre ele esses pecados. Veja o tamanho da compaixão desses homens. E tantas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que mudaram a sua vida, que permitiram que a unção, a presença, a graça do Senhor pudesse ser maior do que a sua vontade carnal. Que não viveu mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que procurou e buscar estar na presença do Senhor, demonstrando gratidão, demonstrando força, demonstrando misericórdia. Então, amados, nessa história, na história que nós temos aqui de Jonas, quem nós somos? Quem nós podemos encaixar aqui? Será que nós somos os marinheiros? Será que nós somos os ninivitas? Será que nós somos o próprio Jonas? E eu cheguei à conclusão de que eu sou um Jonas. Cheguei à conclusão que muitas vezes eu poderia fazer mais pelo Senhor. Poderia fazer mais pela obra. O máximo que eu consigo me esforçar ainda é pouco. Tamanha é a obra maravilhosa que Ele fez por mim. Imerecida, impagável, mas Ele fez. Quando nós avaliamos, nós vemos, assistimos algum vídeo de herói, o que for, nós costumamos nos aliar ou nos colocar no lado do bem, não é verdade? Nós imaginamos ali, torcemos para o mocinho para que ele salve, para que ele possa concluir a sua missão. Mas eu pergunto o seguinte: se nós estivéssemos nessa história, nós estaríamos dispostos a fazer o que esse herói faz? A nos colocar na frente de um tiro, a salvar uma pessoa, a sacrificar sua própria vida para salvar alguém? Se nós avaliarmos dessa forma, nós não estaríamos do lado do bem, mas estaríamos do lado do vilão. Se há essa disposição de salvar uma vida, então olhemos para a Bíblia, porque ela tem um manual maravilhoso para que possamos salvar várias vidas.
para que a mensagem de salvação possa alcançar muitos corações. E nós temos isso na palma da mão, amados. Nós temos a possibilidade de fazer muito. Não porque o mundo vai entender, mas porque nós entendemos. Aqueles ninivitas, eles não sabiam diferenciar o que é certo e errado. Para eles, viver da forma que estavam era o correto. Mas eles precisavam entender que há uma atitude errada a se fazer. Nós sabemos o que é errado. Nós sabemos o caminho que leva à perdição. Nós também sabemos o caminho que leva à vida eterna. Então a nossa vida, em gratidão ao Senhor, deve ser feita com que essa mensagem de salvação alcance o máximo de pessoas possível. Por isso precisamos orar. Orar por essas pessoas que são ruins, que praticam o mal. Orar pelos nossos governantes, assim como nós temos feito aqui. Orar para que Deus, Ele mova esses corações, para que haja um renovo, uma restauração, para que a mensagem do Senhor ela seja profunda nesses corações, que haja mudança. É fácil nós orarmos para alguém que está próximo, para quem queremos, mas a misericórdia de Deus ela não é exercida assim. A misericórdia de Deus ela contempla a todos, sejam elas pessoas ruins, sejam boas. Se a mensagem do Senhor mover um coração e alterar esse modo de vida, é uma vitória, amados. É uma vitória que nós devemos celebrar. Por isso que muitas vezes nós observamos quando há uma conversão no culto. Muitas pessoas falam que hoje há festa no céu. Hoje a comemoração no céu porque mais uma alma foi resgatada. Mais uma alma foi salva do inferno. E nós devemos comemorar mesmo, celebrar mesmo. Eu já estou finalizando. Mas ao ler todo o livro de Jonas, o que eu identifiquei para mim é que ele me serve como um espelho. Às vezes nós olhamos para Deus e vemos Ele sendo bondoso, misericordioso conosco, só quando a situação ela está favorável para nós. Mas quando a situação ela está favorável para um colega, para um amigo, às vezes nós temos inveja, nós não queremos, nós não buscamos a felicidade de celebrar com essa pessoa. Mas a misericórdia de Deus ela abrange a todos. E se eu tenho tido essa dúvida, essa raiva, assim como o profeta teve, pela misericórdia de Deus, eu devo mudar o meu coração. Eu devo mudar a minha vida, porque eu devo celebrar, porque Deus está sendo bondoso com alguém próximo. Deus está exercendo de misericórdia. Nós devemos orar, pedir isso a Deus. Nós imaginamos que Deus às vezes não é justo, mas a sua justiça ela vai muito além do que nós podemos imaginar, nós podemos pedir, nós podemos querer. A misericórdia de Deus, amados, ela é infinita. A graça ela é infinita, ela é abundante, ela é poderosa. E se ela é tão poderosa e tem esse poder de mudar esses corações, se tem o poder de mudar uma vida, veja, tem testemunhos de pessoas, de traficantes, que viveram a vida toda, a sua vida toda, fazendo o mal, procurando fazer o mal, mas que foram resgatados para a honra e glória do Senhor, que pregam o Evangelho, o seu testemunho salva muitos. Se essa misericórdia ela é tão poderosa assim, mudou esse coração, que muitos pensavam estar perdido, essa graça é poderosa para mover o nosso coração também. Mesmo achando que nós não podemos ou não conseguimos, Deus ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais em nossa vida, muito mais do que nós podemos pedir, nós podemos pensar, nós podemos imaginar. Então, o livro
do profeta, essa história, essa passagem, né, de Jonas, essa aventura de Jonas, ela termina de forma abrupta. Em 2 versículos que finaliza, nós temos Deus falando com o profeta, mas nós não sabemos o que acontece depois disso. Por isso que é um livro, é uma história que é muito subjetiva. Por vezes nós começamos a ler, imaginamos que é uma coisa, mas no final nós vemos que é outra coisa. E o mover de Deus, ele se trata disso. Nós podemos pedir, pensar, clamar, chorar, mas Deus olha para nós com o seu olhar de misericórdia. Olha, eu sei que isso não vai ser bom para você. Talvez não nesse momento. Mas quando nós temos essa percepção que a misericórdia de Deus, ela é maior do que a noção que eu tenho, então eu sei que Deus tem projetos muito maiores, que nós não temos noção do que pode acontecer, de quando virá, mas Ele é poderoso para fazer. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Procure essa misericórdia do Senhor. Procure o Senhor. Procure aprofundar na sua mensagem, entendendo quem é Deus. Entendendo quem é Deus e a forma que Ele age, nós vamos poder imitá-lo, na verdade. Na Bíblia nós vemos que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então busquemos compreender qual é a sua vontade, qual é o seu desejo em nossas vidas, o que Ele faz, e procurar ser cada vez mais semelhante a Ele. Amém? Essa é a mensagem do Senhor para nossas vidas essa noite, que possamos levá-la durante a semana e meditarmos cada vez mais na presença do Senhor. Amém, queridos? Fique com essa mensagem. Que Deus abençoe todos os irmãos. Amém? Que as palmas para o Senhor.